seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero saudar o Conselho Estadual da RCC Paraná, que está aqui presencialmente, aqui na Arquidiocese de Maringá. Também a você que nos acompanha aí da sua casa, de onde você estiver, pelo celular. Que alegria estarmos juntos, porque a palavra de Deus não se deixa acorrentar. Como disse o Bruno Maff, meu nome é Vinícius Simões. Eu sirvo ao Senhor nesse tempo como presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil. Eu moro na Arquidiocese do Rio de Janeiro, você deve perceber já pelo meu sotaque característico, né? Então eu venho do Rio de Janeiro, eu sou casado com a Tânia e nós temos um filho de 10 anos que se chama Miguel. E nessa tarde, nesse primeiro momento da tarde, nós queremos refletir sobre como guardar a alegria do chamado. Deus nos chamou, não é? Chamar significa pronunciar em alta voz o nosso nome para que a gente venha. Deus pronuncia em voz alta o meu e o teu nome. Vinícius, Kátia, Miguel, Roque, Ele vai pronunciando o teu nome a cada dia com a sua voz forte, como Ele fez com Samuel. Não é? No Antigo Testamento nós lemos isso. Samuel era um jovenzinho, e lá pela madrugada ele estava cuidando do seu mestre Eli, e de repente Samuel ouviu: Samuel, Samuel. Samuel se levantou correndo, então, achando que o seu mestre idoso Eli estava passando mal, ou alguma coisa do gênero. Pois não, mestre, o senhor me chamou? Não, vai dormir, Samuel, eu não te chamei. Samuel deita de novo e daqui a pouco escuta novamente: Samuel, Samuel. E pela terceira vez ele escuta, e aí Eli fala: se você ouviu o teu nome, fala: eis-me aqui, Senhor, teu servo te escuta. Era a própria voz de Deus chamando Samuel pelo nome. Deus nos chama pelo nosso nome. Chamar significa pronunciar em voz alta o nome de alguém para que venha. Atrair a pessoa pelo toque ou por qualquer outro sinal. Não é assim? Às vezes a gente não sabe o nome da pessoa, a gente faz assim, toca no ombro dela, né? Deus sabe o nosso nome, não só pronuncia o nosso nome em voz alta, mas também nos chama pelo toque, toca o nosso coração. E ao tocar o nosso coração, Ele faz esse chamado de amor para cada um de nós. Se você está com a sua Bíblia aí em casa, eu convido você a abrir comigo Isaías 45, versículos de 4 a 6. Isaías 45, de 4 a 6. A palavra nos diz assim: é por amor de meu servo Jacó e de Israel que escolhi, que te chamei pelo teu nome. E não foi um chamado qualquer, te chamei pelo teu nome com títulos de honra, se bem que não me conhecesses. Eu sou o Senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba, do levante ao poente, que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. A Escritura deixa claro para nós que o Senhor nos chama, nos escolheu quando nós ainda nem o conhecíamos. Quando nós estávamos lá no ventre das nossas mães, o Senhor já havia nos chamado, já havia nos escolhido, com títulos de honra, títulos de filho de Deus. Qual é o maior título de honra que eu e você podemos receber? Sermos chamados filhos e filhas de Deus. Não é ser coordenador fulano de tal, coordenadora de ministério, coordenador diocesano, claro que não. O maior título de honra que nós podemos receber é sermos filhos e filhas amados do Senhor. E a palavra é muito forte quando diz: eu te chamei quando você ainda nem me conhecia. Qual foi a data do teu primeiro encontro com o Senhor? Eu tive meu primeiro encontro com o Senhor aos 7 anos de idade.
mas o Senhor já havia me chamado desde o meu ventre, ou melhor, do ventre da minha mãe. O Senhor já tinha me chamado. Olha que interessante foi o meu chamado, e aí eu convido você a ir recordando como foi o teu chamado. A minha mãe foi chamada a ser madrinha de batismo de uma criança vizinha. E aí até hoje tem um ensaio de pais e padrinhos. Minha mãe não tinha com quem me deixar, me levou a reboque. E aí chegando lá na igreja Nossa Senhora de Fátima, uma senhorinha com violão se esgoelando para os pais e padrinhos aprenderem a cantar. Ninguém estava nem aí, todo mundo estava olhando para o cordeirinho ali, pintado na igreja, todo mundo distraído, conversando, cochichando, e a senhorinha lá na frente, se esforçando para que todo mundo cantasse. A única pessoa que cantava na igreja, além da senhorinha, era eu, com 7 anos de idade. E eu cantava empolgado na primeira fileira. Aquela senhorinha gostou tanto, que ela me chamou para ir lá na frente cantar com ela. Sabe qual era a música? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E eu cantava empolgado aquilo, e ela gostou tanto, e canta mais uma vez, vamos ver se você aprendeu mesmo. E aquele dia foi muito especial para mim. Tive uma experiência pessoal maravilhosa, uma experiência espiritual maravilhosa, saindo da igreja, um breu enorme ali no pátio da igreja, e eu me lembro como se fosse hoje, porque eu fui tocado no meu ombro direito. Um homem de mais de 3 metros, 2 metros de altura, tocou assim no meu ombro, forte, eu estranhei. Ele falou assim: todas as vezes que você estiver em perigo, chama por mim, porque eu vou te ajudar. E eu, aos 7 anos, perguntei: quem é você? E ele disse: eu sou Miguel. E virou as costas e entrou numa luz grande e sumiu no meio daquele breu. Aos 7 anos de idade, essa experiência. E de fato, em todas as situações de perigo na minha vida, eu sempre chamo São Miguel. São Miguel já me livrou de assalto, São Miguel já me livrou de trote na faculdade. Quando eu entrei para a faculdade pública, os trotes eram terríveis na faculdade. Quando vieram os veteranos, eu comecei a clamar: São Miguel, defendei-me, São Miguel, por favor, me socorre aqui. Um homem desse tamanho, eles levaram todo mundo, mas não me viram. Eles não me viram, passaram por mim direto. Então, aos 7 anos de idade, eu tive esse encontro maravilhoso com o Senhor, através de São Miguel Arcanjo, não é? E sou devotíssimo de São Miguel Arcanjo, não à toa o nome do meu filho é Miguel, porque realmente eu tenho uma devoção muito grande a São Miguel Arcanjo. Mas eu era um novinho ainda, 7 anos só. Minha avó me levava todo domingo à igreja, à missa. Minha avó muito tradicional e tal. Ela nem professava muito a fé, mas os netos tinham que ir todo domingo à missa, das 18 horas. Eu ia à missa, mas eu não estava nem aí para o que o padre estava falando, para o que as leituras diziam. Pasmem, eu ia à missa por causa do som do órgão que era tocado naquela igreja. Aquele som do órgão me inebriava, isso aqui é som de céu. E aí eu entrei na catequese e tudo, e um dia eu falei assim para minha avó: vó, eu quero aprender a tocar aquele instrumento ali. Aí minha avó falou com a minha mãe falou com a organista da igreja: olha, ele quer tocar, a senhora ensina? Aí a dona Maria do Carmo falou: eu ensino. Eu comecei então a estudar teclado, piano, órgão, tudo que tem tecla aos 10 anos de idade. Ela me dava 45 minutos de aula e em 15 minutos ela usava para me evangelizar. Até que teve um dia que ela falou assim: você gostaria de ir num grupo de oração da Renovação Carismática Católica? E eu falei: tia, tem música lá? Ela falou: tem muita música, então eu quero. E aí eu fui para o grupo de oração Jesus Senhor, que é o meu grupo de oração até hoje. Muita música realmente, muita música, muito louvor. E aí
aquela assembleia cantando em línguas num único tom. Eu falei, tem algum maestro aqui, tem alguma orquestra, que coisa fantástica, que coral perfeito é esse? Eles ensaiaram. Era o próprio regente Espírito Santo regendo aquele coral, aquele coro maravilhoso de vozes. Eu não estranhei o canto em línguas, e devido àquele encontro com São Miguel Arcanjo aos 7 anos, e depois devido ao convite da minha professora de piano, eu estou no grupo de oração até hoje, eu caminho na renovação carismática, e eu digo com toda a franqueza do meu coração, eu hei de morrer na renovação carismática católica. Esse é o meu chamado. Qual é o teu chamado? Cada um tem uma história, tem uma música que a gente canta que fala exatamente isso. Cada um por um caminho veio, cada um tem uma história. Hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a intervenção divina na minha vida, essa é a intervenção divina na tua vida. Alguns foram atraídos por Deus, chamados por Deus pelo nome, num momento de grande dor. Ontem à noite, a nossa querida irmã Ivone testemunhou belíssimamente para nós como Deus a chamou pelo nome. Num momento de gravíssima dor, Deus pronunciou em alta voz o nome dela e a atraiu a Ele pelo amor. Ivone, venha a mim. Venha a mim. Que nessa tarde você possa louvar a Deus, meu irmão, minha irmã, pelo chamado de Deus na tua vida, porque é a intervenção do amor de Deus na tua história. O Catecismo da Igreja Católica, no número 878, fala assim: o chamado de Deus é sempre pessoal. Cada um tem um chamado distinto, uma história diferenciada para contar. Deus não chama a multidão, Ele chama cada um de maneira pessoal. Tu, segue-me. Tu, vem me servir aqui, ali e acolá. O chamado de Deus é pessoal, para ser testemunha pessoal diante da sociedade. Deus nos chama de maneira pessoal, para sermos testemunhas pessoais diante da humanidade. E isso evoca uma responsabilidade pessoal, diz o Catecismo da Igreja Católica. Cada um de nós vai responder diante do justo juiz naquele dia, com responsabilidade pessoal pela resposta que nós demos ao chamado de Deus. Vamos responder pelos nossos sims, vamos responder pelos nossos nãos, vamos responder pelos nossos talvez. Há uma responsabilidade pessoal diante de Deus. A Santa Mãe Igreja ainda nos diz que o chamado de Deus é um ato de profundo amor. Quando Deus chama o teu nome em alta voz, as entranhas dele estão se revolvendo de amor por você. Hoje o Miguel foi reeleito presidente do Conselho Estadual da RCC Paraná, e portanto ele foi chamado por Deus para essa nova missão que vai se iniciar no dia 1º de janeiro. Hoje, as entranhas de Deus se revolveram de uma maneira especial de amor pelo Miguel. O chamado de Deus é uma manifestação entranhada do amor dele por cada um de nós que somos chamados. Quando Deus te chamou pelo teu nome, como uma mãe, as entranhas dele estavam se revolvendo de amor por você. Que coisa maravilhosa a gente pensar assim. É a igreja que está nos dizendo. O chamado de Deus é manifestação do seu amor por nós. O chamado de Deus é irrevogável. Deus não retira a sua escolha. Muitas vezes nós ficamos à beira do caminho, ficamos à margem, mas Deus não retira o seu chamado. Um grande teólogo, um grande pai da igreja, do início da história da igreja, chamado Orígenes, e só ele escreveu sobre a história de Bartimeu da seguinte forma: Bartimeu já tinha sido discípulo de Jesus.
Ele já tinha caminhado com o grupo dos discípulos, mas ele ficou à beira do caminho. E porque ficou à beira do caminho, ficou cego no meio da estrada. Só que como discípulo, ele conhecia muito bem o som das pegadas de Jesus. Ele conhecia muito bem o timbre da voz de Jesus. Ele conhecia o ruído dos discípulos do Senhor caminhando ao seu lado. Quando ele escutou o som daquelas pegadas, imediatamente alguma coisa especial está acontecendo aqui nesse lugar. E ele começou a gritar então: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí a Escritura narra que os discípulos falaram assim: cala a boca, cala a boca. Por quê? Porque os discípulos estavam ressentidos com Bartimeu, uma vez que Bartimeu tinha sido um deles e tinha abandonado o grupo. Por isso os discípulos vão dizer: você não é mais um dos nossos, fica calado, por que você está importunando o mestre? Fica na tua. E quanto mais eles repreendiam, mais Bartimeu gritava. Jesus, que também conhecia a voz daquele discípulo e sempre está atento aos nossos clamores, nenhuma oração é rejeitada por Deus, então Jesus mandou trazer Bartimeu. E faz uma pergunta aos nossos olhos, num primeiro momento, óbvia: que queres que te faça? Parece óbvio, né? A pessoa é cega, então quer um milagre para voltar a ver. Mas essa pergunta de Jesus é profundamente teológica. É muito profunda essa pergunta. Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Você já foi um dos meus. Você que me abandonou, Bartimeu. O que você quer que eu faça por você? O que eu posso fazer se você tomou a decisão de não mais me seguir? Essa era a profundidade da pergunta de Jesus. E aí a resposta de Bartimeu é tão teológica quanto a pergunta: Senhor, que eu veja. Que eu veja. Será que Bartimeu estava preocupado com a sua visão física? A resposta de Bartimeu é: Senhor, que eu volte a enxergar a tua face. Que eu volte a enxergar o caminho, a estrada, que és tu mesmo, Jesus. Que eu volte a enxergar a vida nova que o Senhor tem para mim. Que eu volte a enxergar a salvação. Que eu volte a alegria de caminhar contigo. Essa foi a profundidade da resposta de Bartimeu. E aí Jesus fez o milagre e Bartimeu voltou a enxergar. A Escritura não diz se Bartimeu voltou para o grupo dos discípulos, se Bartimeu estava lá no cenáculo em Jerusalém por ocasião de Pentecostes, mas muito provavelmente sim, porque Jesus o atraiu, Jesus o chamou pelo nome, atraiu a si e o perdoou, devolveu-lhe a visão, devolveu-lhe a visão. O chamado de Deus por nós é sempre irrevogável. Nós podemos ficar à beira do caminho como Bartimeu. Muitas vezes ficamos à beira do caminho quando nos deixamos levar pelo ressentimento, por exemplo. Quer saber? Nunca mais ponho os meus pés nesse grupo de oração, porque falaram mal de mim lá no grupo de oração, fizeram biquinho para mim no grupo de oração, me olharam de lado no grupo de oração, e a gente pode ficar à beira do caminho. Mas o chamado de Deus por nós é sempre irrevogável. Ele vai escolher também outros, mas o chamado que Ele fez na sua vida, nunca Ele vai retirar. O chamado de Deus é sempre perfeito. Às vezes a gente cai na tentação de falar: mas por que eu, Senhor, não tinha uma pessoa melhorzinha para assumir essa missão, para exercer essa função na paróquia, para coordenar esse grupo de oração? Por que eu, Senhor? O chamado de Deus é sempre perfeito, não obstante as tribulações que você vive na sua casa, não obstante a não aceitação de parte dos teus familiares, não obstante o teu trabalho diário, a tua rotina, a tua falta de tempo, o chamado de Deus é sempre perfeito.
Deus não se desilude conosco. Sabe por quê? Porque Ele nunca se iludiu. Ele não se desilude conosco porque Ele nunca se iludiu. Ele sabe da nossa correria, sabe das nossas limitações. Nós é que nos desiludimos, nos frustramos, mas Deus nunca erra nas suas escolhas. Coloca a mão no teu coração e diga: o chamado de Deus para mim é perfeito. O chamado de Deus para mim é irrevogável. O destino é o céu. O chamado de Deus para mim é um ato de amor entranhado de Deus. Deus chamou-nos a quê, meus irmãos? A vivermos junto com Ele. A vivermos como homens e mulheres salvos, homens e mulheres resgatados pelo poder do seu sangue. Deus nos chamou à santidade, a uma vida coerente com a palavra que Ele nos deu. E para isso Ele nos dá o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem forma os santos. Sem o Espírito Santo, nem eu nem você conseguimos ser santos. Como nós vamos corresponder ao chamado de Deus? Pela graça do derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós podemos cantar, e não vamos cantar agora, não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar. Deus me chamou de uma maneira irrevogável e nem eu quero voltar atrás. Mais uma vez, eu te faço uma pergunta: qual foi o dia do teu chamado? Qual foi aquele dia D na tua vida? Se você lembra, vai falando a data aí. Vai falando a data, se você lembra. Qual foi aquele dia D que Deus te tocou, te seduziu e não deu mais para voltar atrás? Louvado seja Deus por esse dia. Louvado seja Deus por essa história de amor, por essa história irrevogável da parte de Deus na tua vida. E aí, meu irmão, minha irmã, como guardar a alegria desse chamado? Ao longo da nossa caminhada, muitas vezes, nós vamos perdendo a alegria desse chamado. Vamos perdendo aquele impulso do primeiro amor. Como guardar a alegria do chamado de Deus na nossa vida? É a pergunta de $1 milhão, né? Como guardar a alegria do chamado? Mantendo-se achegado ao Senhor. Mantenha-se sempre com a cabeça recostada no colo de Jesus. Mantenha-se sempre discípulo do Senhor, amigo de Deus, um homem, uma mulher de intimidade, de amizade com Deus. Como é bela a palavra de Êxodo 33, versículo 11. Todos os dias Moisés entrava na tenda de reunião, lá no acampamento, no meio do deserto. E a Escritura diz assim, em Êxodo 33, 11. Deus se entretinha com Moisés como um homem fala a seu amigo. Deus se entretinha, Deus se divertia com Moisés naquele colóquio de oração entre os dois, naquele diálogo entre os dois. Moisés reclinava sua cabeça no colo do pai, e o pai se deleitava com Moisés, e eles eram amigos, e Deus se entretinha com Moisés como um homem fala a seu amigo. O primeiro chamado de Deus na nossa vida não é para nós servirmos, é para nós sermos discípulos dele, é para nós sermos amigos dele. Em inúmeras passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia conjuga o verbo vir. Vinde a mim, vós que não tendes trigo, vinde comprar vinho, trigo e leite sem pagar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados sob pesados fardos, e eu vos aliviarei. Vinde à nascente das águas.
Vós que estáis sedentos, vinde a mim e eu vos darei de beber. Em inúmeras passagens o Senhor faz esse convite amoroso a nós. Vinde, vinde, vinde. Esse é o primeiro chamado de Deus na nossa vida. Como guardar a alegria do chamado? Mantendo-se discípulo do Senhor. Mantendo-se amigo de Deus. Mais uma vez, coloca a mão no seu peito e fala: o primeiro chamado de Deus na minha vida é para que eu seja um amigo dele, um discípulo dele. Nós lançamos no ano passado na RCC Brasil, na editora da RCC Brasil, um livro chamado Ensina-me a Fazer a Tua Vontade, escrito pelo Padre Antônio José, lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ensina-me a fazer a tua vontade. Olha o que ele escreve no livro. Entre os trabalhadores da messe do Senhor, muitos são os que se enganam, pensando que sua prioridade ou foco de suas atenções devem ser as coisas que fazem para Deus. Na verdade, o que há de mais precioso acontecendo em nossa vida hoje não é o que estamos fazendo para Ele, mas o que Ele está fazendo em nós. O Pai não nos confiou uma tarefa ou uma missão para nos desfigurar por meio dela, ou para nos fazer perder a paz. Quando isso acontece, é sinal de que não estamos compreendendo o seu verdadeiro propósito. Deixamos de viver uma vida fecunda com Deus e passamos a nos sobrecarregar de atividades sem muito sentido. Deus não nos chamou para fazermos coisas para Ele. Deus não precisa de funcionários na igreja, Ele precisa de adoradores na igreja. Deus não precisa de fazedores de coisa na renovação carismática. Deus precisa de amigos, de adoradores, de pessoas que se relacionem com Ele. E como consequência desse relacionamento, elas então transbordam esse amor através do serviço. Então, na tentativa de responder essa pergunta, como manter a alegria do chamado? 1. Mantendo-se discípulo do Senhor. Você é um eterno discípulo do Senhor, um eterno convocado pelo Senhor para reclinar sua cabeça no colo dEle, aprender com Ele, escutar a voz dEle e se entreter com Ele na tenda da reunião, no quarto da oração. Que maravilha, Deus não me chamou para ser um fazedor de coisas voluntárias na igreja, Deus me chamou a ter relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Daí decorre, como consequência, a nossa missão. Ainda na tentativa de responder a essa pergunta de $1 milhão, como guardar a alegria do chamado? Mantendo os olhos fixos em Jesus. Na nossa caminhada nós sofremos decepções, sim ou não? Na nossa caminhada nós somos desagravados, não raro, sofremos injustiças, sofremos tribulações, sim ou não? Se eu me distrair e não mantiver os meus olhos fixos em Jesus, na primeira contrariedade, eu me afasto do grupo de oração, eu me afasto da comunidade. Um servo na minha arquidiocese, num ponto de ônibus, se encontrou com uma moça e abraçou firmemente aquela moça e ficaram abraçados 10 minutos ali no ponto de ônibus. 3 senhoras do núcleo do grupo de oração, distintas, passando por aquela rua, viram aquele rapaz do grupo de oração abraçado com aquela moça. Logo falaram: olha lá, que sem vergonha, ele é casado, pai de 2 filhas, está agarrado com outra na rua. Imediatamente elas falaram: temos que levar esse assunto para todo o núcleo, porque afinal de contas ele prega no grupo de oração. E levaram para o núcleo, e aquele servo foi afastado do ministério de pregação, e ele foi alijado de todos os serviços naquele grupo de oração. 2 meses depois,
aquelas distintas senhoras entrando pela igreja, viram aquele rapaz de novo com aquela moça sentados no banco da igreja, conversando. E elas falaram assim: você não tem vergonha? E ele não entendia nada, porque não deram nenhuma satisfação a ele. E ele continuou sendo fiel ao grupo de oração, toda semana lá, alegre, louvando ao Senhor. Quando elas fizeram essa pergunta, ele ficou sem saber do que se tratava. Você não tem vergonha? O que vocês querem dizer com isso? Você está aí de novo com essa mulher, você não tomou vergonha, você é um homem casado, etc, etc e tal. E aí ele, muito assustado, falou assim: eu, quando vim do Piauí para o Rio de Janeiro, numa extrema pobreza, eu perdi totalmente o contato com a minha família. Eu não sabia mais o endereço da minha família, porque meus irmãos se dispersaram, etc e tal. E agora, 25 anos depois, eu reencontrei a minha irmã num ponto de ônibus. Imagina como ficaram aquelas distintas senhoras que tinham feito uma fofoca tremenda dele no grupo no núcleo do grupo de oração, se reuniram como um santo sinédrio para julgar aquele servo, e agora elas se deparam com a triste realidade de que tinham levantado um baita de um falso testemunho. E aí, uns 6 meses depois, perguntaram a esse servo: por que você continuou naquele grupo de oração? Por que você não se mudou de grupo de oração? Vai para outro lugar, vai para uma comunidade. Por que você continuou com aquelas pessoas lá que te julgaram, que falaram mal de você, que levantaram falso testemunho, que quase arruinaram o teu casamento? Por que você continuou lá? E ele respondeu em alto e bom som: eu não tenho direito de abandonar aquele lugar, porque é lá que Jesus está. É lá que eu encontro Jesus. Eu não estou lá por causa dessas pessoas que me julgaram. Eu estou lá por causa de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, que me resgatou a preço do seu sangue. Então, meu irmão, minha irmã, para manter a alegria do chamado, nós precisamos estar com os olhos fixos em Jesus, senão a gente sucumbe na primeira tribulação, na primeira injustiça, na primeira fofoca que fazem a nosso respeito, no primeiro bico que fazem para nós, na primeira cara feia que fazem para nós, na primeira incompreensão a nosso respeito, a gente, sai correndo, vou-me embora, vou para outro lugar, nunca mais vou botar os pés aqui no meu grupo de oração. Sabe o que acontece quando a gente toma essa decisão? Satanás bate palma, consegui afastá-lo do grupo, porque quem caminha sozinho se torna presa fácil do leão. São Pedro vai dizer que Satanás está ao nosso redor como um leão que ruge, pronto a nos devorar. Mas o leão não ataca a manada, ele ataca elefante sozinho. Ele não é doido de atacar uma manada de elefantes. Uma patada de um elefante daquele esmaga a cabeça do leão. Então ele ataca quando o elefante está só. E aí vem 4, 5 e atacam o elefante quando ele está sozinho. Para manter a alegria do chamado, é necessário manter o olhar fixo em Jesus, não colocarmos o nosso foco nas coisas terrenas, não colocarmos o nosso foco em pessoas, em contexto de vida, não colocarmos o nosso foco simplesmente em capacidades humanas para atender aquele chamado. Manter os olhos fixos em Jesus. Santa Faustina, uma grande mística, teve uma experiência espiritual de ser conduzida em espírito à realidade do inferno. E chegando lá nessa realidade, ela viu uma espécie de mesa com 3 ferramentas. E Satã respondeu a ela: essas são as 3 ferramentas com as quais eu tento destruir os filhos de Deus. E ela foi perguntando uma a uma quais eram essas ferramentas. A primeira ferramenta é o medo. Eu semeio o medo no coração dos filhos de Deus, dos servos de Deus, para que eles não tenham coragem de atender ao chamado de Deus. Eu sou indigno, eu sou incapaz, eu não posso, não. É o medo paralisante que nos impede de avançar.
Aquele medo que a Pet falava ontem no seu testemunho, o medo de ver frustrados os seus planos pessoais em detrimento dos planos de Deus. Satanás semeia esse medo no coração dos filhos para que eles desfoquem de Jesus. Quando eu não consigo vencer um filho de Deus com o medo, eu uso a segunda ferramenta, o desânimo, a preguiça espiritual, a acomodação ao ambiente. Deixa para os outros fazerem, eu já estou cansado, quero pendurar a chuteira, quero me aposentar, esse negócio de servir a Deus não é mais para mim não, quero ir-me embora. Imagina se Ivone falasse assim, já estou há 40 e tantos anos de caminhada, está na hora de pendurar a chuteira, vou para casa, não vou mais, negócio de secretariado geral de Miguel, não, pepino, não quero não. Imagina, o Senhor nos convida a perseverar até o fim, com vontade ou sem vontade, porque é verdade que muitas vezes a gente não vai ter vontade, sim ou não? E aí ele continuou, explicando a Faustina, quando eu não consigo destruir o Filho de Deus com o desânimo paralisante, a preguiça espiritual, a acomodação ao ambiente, eu vou para o terceiro, essa costuma ser infalível. Eu semeio discórdia nos corações. Então eu coloco irmão contra irmão no grupo de oração, eu faço senhoras enxergarem o que não havia no ponto de ônibus, matarem a unção ministerial de um pregador no grupo de oração, porque afinal de contas elas presumiram que ele estava adulterando, quando na verdade era a irmã de sangue dele. Então ele vai semeando discórdias e atrás de discórdias, e muitas vezes nós caímos, irmãos, e vamos nos afastando do rebanho, da manada, por causa da discórdia, do ressentimento, da falta de perdão. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Quando a situação estiver feia, olhos em Jesus, a alegria retoma o nosso coração. Quando eu falar assim, quer saber, não quero mais saber disso não. Esse negócio de presidir a renovação carismática católica do Brasil é muito difícil, quero mais saber disso não, Senhor. Olha para Jesus, e a alegria logo vem. A alegria logo vem. Se eu olhar para as mazelas ao meu redor, eu saio correndo. Mas olhando para Jesus, a alegria logo vem. Ainda respondendo essa pergunta, como manter a alegria do chamado? Não fazendo de si uma imagem além do que se é. E aqui eu estou falando de ser um servo humilde, de ser um servo consciente de que sem a graça de Deus você não pode coisa alguma e não poderia realizar nada em nome de Jesus. Não fazer de si uma imagem além do que se é. Manter a simplicidade, manter a modéstia, o despojamento, a ausência de rebuscamento. Muitas pessoas se acham tanto que quando caem do cavalo, a queda é fatal. Fica lá jogado no acostamento, não consegue mais se levantar. Por quê? Porque ele achou que era muita coisa. E Deus rebaixa os assoberbados. Deus esfrega o nariz no chão daqueles que são soberbos. No final de tudo, devemos dizer uma única coisa: somos servos inúteis, não fizemos nada além daquilo que deveríamos ter feito. Eu tive a graça, e Kátia estava também, Kátia mais ainda do que eu tive a graça de fazer uma peregrinação à Terra Santa com a irmã Bridge McKenna. A irmã Bridge McKenna tem um dom de milagres poderoso. Os testemunhos da ação de Deus por intermédio da irmã Bridge McKenna são fantásticos.
Uma criança caiu na escola, quebrou a cabeça e ficou toda ensanguentada. A professora, desesperada, com uma cadeira de rodas, foi levar essa criança até um pronto-socorro. Passou na frente da igreja, o Santíssimo estava exposto e a irmã Bridge ministrando oração de cura. A professora foi impelida por Deus junto com aquela criança na cadeira de roda para dentro da igreja. Esqueceu que tinha que levar para o pronto-socorro. Na medida em que aquela criança avançava pelo corredor da igreja, o sangue ia secando e a ferida na cabeça foi fechando e a criança levantou e voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Esse é um dos tantos milagres que Deus opera através da irmã Bridge. A Kátia conta essa história, ela falando: Teresa sempre me dizia que eu tenho que aprender a dizer não. E todos nós achando que Teresa era uma freirinha lá do convento dela, etc e tal. Teresa sempre falou isso para mim, que eu tinha que aprender a dizer não. Sabe quem era a Teresa? Madre Teresa de Calcutá, amiga íntima da irmã Bridge McKenna. E no entanto a irmã Bridge, com aquele hábito carmelita, com aquela sandalinha dela, vai no passinho dela, numa simplicidade, porque ela reconhece que não é mérito dela, que a glória não é dela, que ela é falha, que ela é pecadora, que ela é pobre vermezinho, mísero inseto. Ela reconhece que a glória pertence unicamente ao Senhor, e quem tem que aparecer é Jesus Cristo, e não eu, ou o meu ministério, ou a minha coordenação, porque eu tenho que entrar para a história no meu tempo de coordenação, coisa nenhuma. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a majestade, soberania pertencem a Ele. Chegamos à igreja de Santo Inácio em Roma, Kátia e eu, junto com Sérgio e outras pessoas. De repente uma senhora de cabelo curtinho assim, a paisana. Hello, hello. Ué, quem é essa senhora? Já nos reconheceram aqui? Era a irmã Bridge. Eu estou aqui a paisana para não me reconhecerem, para me deixarem em paz, para eu rezar. Estava com roupinha, sem ser de freira, para ela poder rezar em Roma, senão ela não consegue rezar em Roma. Manteve a simplicidade, não fazer uma imagem de si além do que se é. Esse é um remédio para manter a alegria do chamado, porque quando a gente se ilude, a gente perde a alegria do chamado, a missão fica muito pesada. Eu tenho que manter a imagem, eu tenho que manter a fama, a reputação, mas tem dia que eu não estou bem. Como é que eu vou manter a reputação quando eu não estiver bem? Quando eu estiver na noite escura? Quem tem que aparecer é Jesus. Nós somos só o jumentinho para que o Senhor monte. Nós temos que viver a desconfiança de nós mesmos e depositar a total confiança em Deus. Um padre italiano fala isso. Segredo da prudência: desconfiar sempre de si e confiar sempre em Deus. Qual é a origem desse sentimento que está brotando no meu coração? Desconfie. Estou me achando muito? Desconfie. Estou achando que sou poderoso, ungido, preparado? Desconfie. Colocar sempre a confiança em Deus. E eu já estou concluindo, porque nós temos horário, mas a palavra de Deus precisa ser concluída nessa tarde, a respeito do que Deus quer falar conosco. Como manter a alegria do chamado? Servindo ao Senhor com retidão de intenção, com pureza de intenções, segundo a vontade de Deus. Quem serve a Deus com reta intenção, procura agradá-lo em tudo, não tem segundas intenções no serviço do Senhor. Certa vez um irmão muito querido, um amigo meu, partilhou comigo uma grande decepção pessoal. Ele disse assim, e ele foi muito sincero porque é meu amigo: Vinícius, quando eu assumi a coordenação do grupo de oração,
a minha intenção era assumir a coordenação da arquidiocese. Por isso eu fiz um ótimo trabalho no grupo de oração, porque eu queria ser eleito, aparecer para ser eleito na arquidiocese. Quando eu fui eleito na arquidiocese, eu não vou dizer onde é essa arquidiocese, deve ser a arquidiocese de Xangai, lá na China. Ele falou assim, aí o meu foco passou a ser a coordenação estadual. Eu ia estar no Conselho Nacional, uau! Ele brincando, muito brincalhão ele. E aí ele chegou à coordenação estadual. E quando ele chegou à coordenação estadual, ele falou, vou ser o melhor coordenador estadual desses 27 estados da federação, porque o meu foco é a presidência. E ele achou que ele estava rasgando, fazendo tudo do melhor. Quando teve a eleição para a presidência, o nome dele não foi nem indicado. Como assim? Caiu do cavalo, mas foi de uma altura de 30 andares. Ele se arrebentou e ele ficou mal, ele ficou deprimido. Entenda isso como uma parábola. E aí a queda foi feia. Por quê? Porque ele não estava seguindo ou servindo a Deus com retidão de intenção. Ele não estava querendo agradar a Deus. Ele estava fazendo coisas para aparecer, para fazer carreira na renovação carismática católica. E com isso ele perdeu a alegria do chamado de Deus. Ele ficou perdido. Ele ficou uns 4 ou 5 meses sem fazer nada na igreja. Porque o tombo tinha sido tão feio, a decepção tinha sido tão feia, que ele achou que Deus o tinha abandonado. Não, na verdade foi ele que se iludiu, não era chamado de Deus para ele a presidência, mas ele queria porque queria. Sirva a Deus com retidão de intenção, com desejo de agradar a Deus em tudo, e Deus vai te honrar, e vai depositar a alegria. A gente só é feliz quando a gente está onde Deus coloca. Se a gente está num local que Deus não colocou, a gente é profundamente infeliz. É que nem aquela pessoa que casou com alguém não foi escolhido por Deus para ela. Ela é infeliz. Por quê? Porque ela fez a vontade dela. Ela não teve retidão de intenção. Quando nós estamos realizando a vontade de Deus, nós ficamos em paz. A alegria é restabelecida no nosso coração. O nosso coração fica apacentado. Portanto, o tema dessa pregação nesse início de tarde é guardar a alegria do chamado de Deus. E essa nossa breve reflexão se propôs a dar pistas de como guardar essa alegria do chamado de Deus, mantendo-se discípulo, recostado ao peito do Senhor, mantendo os olhos fixos em Jesus a despeito de qualquer contrariedade, não fazendo de si uma imagem além do que se é. Eu sou um pobre vermezinho, mísero inseto, muito amado por Deus e nada mais. E por fim, servindo ao Senhor com retidão, com pureza de intenção, querendo agradar a Deus em tudo. E se assim nos apresentarmos ao Senhor, Ele nos vem com o poderoso batismo no Espírito Santo e nos mantém continuamente avivados, nos mantém continuamente de pé, em marcha, para fazer aquilo que Deus quer e não o que nós queremos. Você que está aqui, então, eu convido você a ficarmos em pé para juntos orarmos, juntamente com o Ministério de Música. Vamos cantar, porque quem canta reza 2 vezes. Vamos rezar junto com o Ministério de Música.
aqui, vou proclamar teu amor, guardar em minha alegria do teu chamado, Senhor. Viverei pra te servir, simples operário sou, mas o meu Senhor olhou pra minha pequenez e me amou. Eis-me aqui, eu quero te servir, me desprender deste mundo e me lançar em ti. Eis-me aqui, eu quero te servir, me desprender deste mundo e me lançar em ti. Viverei pra te servir, simples operário sou, mas o meu Senhor olhou pra minha pequenez e me amou. Viverei pra te servir, simples operário sou, mas o meu Senhor olhou pra minha pequenez e me amou. Levante seus braços e vá agradecendo ao Senhor pela graça desse chamado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para mim e no teu amor e na tua misericórdia tu me chamaste, Senhor, tu me atraíste a ti, pronunciaste em alta voz o meu nome para que eu me achegasse a ti. Bendito e louvado seja, Senhor, porque num universo de bilhões de pessoas o Senhor chamou a mim. Obrigado, Senhor, pela manifestação do teu amor e da tua misericórdia na minha vida. E assim como Maria Santíssima, Senhor, nós queremos dizer: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos repetir isso, meus irmãos. Eis aqui o servo ou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Recebe o nosso sim nessa tarde, Senhor. O sim que restaura a nossa aliança contigo. Da tua parte tu sempre és fiel, mas da nossa parte muitas vezes nós somos infiéis, inconstantes, Senhor. Nessa tarde nós queremos voltar para ti. Queremos, Senhor, renovar o nosso sim, sincero, incondicional, permanente, Senhor, na tua presença. Conta comigo, Senhor. Eis aqui, Senhor, um coração adorador. Eu não quero ser um fazedor de coisas na tua casa, Senhor. Eu quero ser um amigo teu, um adorador teu, Senhor, para em consequência transbordar de amor pelos irmãos. Derrama teu Espírito, Senhor, para selar esse sim no meu coração. Derrama teu Espírito para nos reavivar, Senhor, para nos dar uma nova parresia, uma nova audácia apostólica, para nos dar a virtude da perseverança, Senhor. Derrama teu Espírito, Senhor, para que nunca fujamos da simplicidade. Derrama teu Espírito para que possamos permanecer fiéis, Senhor. Dai-nos o teu Espírito para que tenhamos a têmpera dos mártires. No mundo havereis de ter aflições, coragem. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Dai-nos, Espírito Santo, essa coragem para em meio à tribulação vencermos, Senhor. Jesus, batiza os teus servos e servas no teu Espírito nessa tarde. Sela em nossos corações o sim. Vem, Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo, dos 4 cantos do céu sobre esses ossos secos, para que possamos reviver. Vem, Espírito Santo, para que voltemos a profetizar, a ter visões e a sonhar. Vem, Espírito Santo, sobre a renovação carismática católica do estado do Paraná. Vem, Espírito Santo, sobre o Conselho Estadual da RCC Paraná. Vem, Espírito Santo, sobre cada servo, cada serva, que agora na sua casa está renovando o seu sim ao Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós estamos desesperadamente necessitados de Ti, Espírito Santo. Senhor, se o Teu Espírito pode fazer mais em nós, nós queremos. Vem, Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, unção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Renova a Tua unção sobre os Teus servos e servas. Dai-nos unção para exercermos os nossos ministérios para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Gera unidade em nós, Senhor, porque a beleza de sermos servos e servas é caminharmos em unidade. Vem, Senhor, reconstruir a unidade em nosso meio. Dai-nos a graça de amar e de transbordar o Teu amor para os nossos irmãos. Dai-nos a graça de sermos rosto e memória de Pentecostes, onde formos, pelo dom do Espírito Santo. Reaviva-nos, Senhor. Tira-nos da acomodação espiritual, Senhor. Quebra as cadeias, as correntes de preguiça, Senhor. Preguiça de rezar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de se formar, preguiça de fazer o melhor para Deus. Quebra, Senhor, as cadeias. Liberta-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito nessa tarde. Dai-nos, Senhor, pernas firmes para marchar, Senhor, como um exército em ordem de batalha. Dai-nos firmeza na marcha. O Senhor me mostra um exército de servos marchando firmemente por todo o território paranaense. O Senhor não quer servos acomodados, servos impregnados pela preguiça. O Senhor está forjando um exército de homens e mulheres fortes, pelo Espírito Santo. Reaviva a nossa alma, Senhor. Reaviva os nossos corações, Senhor. Vem, Espírito Santo. Lembre-se da sua diocese agora e vai pedindo um reavivamento do Espírito Santo para todos os servos lá na sua diocese. Senhor, faz uma nova renovação carismática na minha diocese, Senhor. Renova, Senhor, os servos, aqueles que estão deixando a chama apagar, Senhor. Aqueles que já não se deixam mais transbordar do Teu amor. Aqueles que estão querendo reluzir a sua própria luz. Derrama o Teu Espírito sobre os servos e servas, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre toda a gente. Dá-nos vida e vida em abundância, Senhor. Dá-nos, Senhor, um novo sentido de vida. Batiza-nos no Espírito Santo. Servir, simples